Agradeço a pergunta, Samuel, porque foi passado para a mídia que eu era contra a política consorciada. Eu estava falando aqui nos bastidores, antes da nossa entrevista, em que a gente não pode deixar de falar em política consorciada no ABC, porque a gente sai de Rio Grande da Serra, chega em São Paulo, não sei onde que acaba uma cidade e começa outra. Sim. Chove em São Bernardo, enche o córrego do Couros, deságua em São Caetano. Então, todos e qualquer área que a gente possa imaginar, no ABC Paulista, eu sou muito entusiasta da política do consórcio. Saúde, educação, infraestrutura urbana, segurança pública, todas elas. Então, e eu sou suspeito para dizer que eu acho que no meu primeiro mandato, o Rio Grande da Serra, proporcionalmente, foi uma das cidades que mais se beneficiou com a política do consórcio do ABC, que é vanguarda, que foi criada lá ainda na época do prefeito Celso Daniel, e que é referência na América Latina, foge do Brasil. Vemos colegas vizinhos, de países vizinhos, indo ver realmente esse modelo que é criado e que eu sou totalmente favorável, porque quando a gente junta 7 cidades numa das regiões mais pujantes do Brasil, que é o ABC, a gente cria força política, tanto junto ao governo do Estado como ao governo federal. Então, eu sou muito favorável. O Paulinho esteve me visitando de fato. Quero agradecer ele mais uma vez pela agenda que ele abriu hoje no gabinete dele para que eu pudesse apresentar para o presidente do CDHU. Quero agradecer realmente toda a disponibilidade dele ter vindo aqui na nossa região. Eu acho que esse caminho que eu acredito é esse caminho que a gente espera que volte a acontecer, porque o consórcio já teve aí ganhos na história dele muito grande. Quando presidente do consórcio, fiz o projeto da macro-drenagem de toda a ABC, da drenagem, como eu disse, a gente não consegue fazer projetos de drenagem isolados. Enfim, eu acredito, a gente vem trabalhando, estamos conversando, o Paulinho esteve conversando comigo, temos uma reunião aí para que a gente possa sentar todo mundo, e eu torço para que, de fato, o consórcio volte a ter a importância política e volte a ter a pujança que ele já teve na gestão do Marinho, que eu quero aqui agradecer, que fazia uma política republicana e quando sentava na mesa não tinha questões partidárias, tinha-se de fato o ABC em primeiro lugar. E também quando eu estava lá como presidente do consórcio, que a gente realmente deixava todas essas questões políticas priorizando e colocando o interesse do ABC em primeiro lugar. Mas você hoje está nesse, como que eu posso dizer? Você está quase como um articulador, porque o Paulinho conversa com você e você tem essa proximidade com o Lauro e com o Auric. Como está a conversa com esses dois? Não, a gente vem conversando, mas quem está realmente na frente disso tudo é o presidente, é o Paulinho que vem, e até porque ele tem realmente toda essa amizade, tanto com o prefeito Lauro como com o prefeito Auríquio, e que a gente vem conversando e a gente vai estar sentando nós 4 para conversar. E eu tenho certeza que ele vai trazer uma proposta do modelo que ele está trazendo para o consórcio, e eu tenho certeza que torço para que... Tem data essa conversa? Tem sim. Vamos conversar, Samuel, segunda-feira. Segunda-feira vamos estar sentados, nós 4 aí, para conversar, e se Deus quiser a gente vai sair com boas notícias, trazendo realmente de novo essa política de consórcio que se perdeu no ano passado, e que a gente possa ver o consórcio com a agenda positiva, como foi na minha presidência e na presidência do prefeito Luiz Marinho, que a gente via todas as nossas reuniões, ministro de primeiro escalão sentando lá, ministro da Saúde, ministra do Planejamento, Miriam Belchior, presidente do BNDES, enfim, e que a gente espera, até porque o ABC tem realmente estrutura para ter uma agenda dessa, tem realmente uma importância política e econômica que merece essa agenda. E o que, na sua opinião, precisa mudar no consórcio exatamente para conseguir angariar de novo o 7? Porque a gente sabe que o consórcio vem reduzindo questão de repasses para entidades e tudo mais, mas o que o consórcio precisa voltar a fazer ou precisa fazer de novidade para que essas 7 cidades voltem a se unir para a política regional? Voltar, Carlos, a ser o que era, que seja colocado na mesa, de fato, os projetos que é de interesse das 7 cidades, e não só isolado por uma única cidade, por onde que o presidente da cidade. Enfim, eu quero ver, eu já vi isso antes até de eu ser prefeito, que eu acompanhava o Kiko no consórcio quando eu era secretário de obras. A gente vê os grupos de trabalho lá, a gente vê realmente a mão de obra qualificada que o ABC tem, capacitada para desenvolver esses trabalhos, que a gente se reúne uma vez por mês, mas tem todos os grupos de trabalho das prefeituras que que dá todo esse suporte para a gente que a gente possa planejar o futuro. Temos inúmeros projetos
lá na prateleira do consórcio que estão lá engavetados. Então a gente acredita, torço para que o Paulinho traga essa proposta, tenho certeza que ele vai trazer, porque ele é uma pessoa que eu vejo realmente com condições para poder fazer com que o consórcio volte a ter a pujança que já teve um dia. No caso da reunião, a reunião vai ser em Diadema? Porque só Diadema. Em Diadema, né? Porque o Paulinho só falta conversar com o Lauro, basicamente. Já conversou com o Auric? Não, já conversou com o Lauro também. Reunião e vamos estar agora, vai ser a primeira reunião que vamos estar sentando Aí nós vão ser os 7 ou só os 4? Não, só os 4. Só os 4 na Prefeitura de Diadema. Ah, perfeito. Então aí, reunião do consórcio, não vamos ter novidade em relação a isso. Até estava sendo aguardada para essa semana a Assembleia de Prefeitos, para que o Paulinho pudesse explicar para todo mundo qual é esse planejamento, que ele já tinha anunciado em janeiro, logo após a eleição. Então vai ter essa reunião, provavelmente deve ter uma reunião, uma Assembleia de Prefeitos na terça-feira, pelo menos a gente aguarda isso, para que aí venha todo esse processo, né? O que é muito bom para o ABC, porque acho que a gente tinha determinadas reclamações sobre o consórcio em relação à comunicação, até, né? A comunicação do consórcio, do que o consórcio tinha feito para a região, a gente tinha feito muita coisa, mas não sabia explicar direito, né? Ficava muito escondido porque o consórcio não é executor, quem executa são as prefeituras, mas vira e mexe a gente lembra, principalmente o caso do Rio Grande da Serra, com o governo federal e a questão do PAC, ou seja, não dá para deixar esse consórcio de lado, não dá para deixar essa política regional de lado. Né? Carlos, eu tenho uma certeza clara para mim, eu nunca conseguiria um recurso de 55 milhões com o tamanho que a cidade de Rio Grande da Serra tem hoje. Eu tenho plena certeza que tudo isso é fruto da política consorciada que foi colocado eu fui inserido em todo um projeto muito maior que o ABC representa. Então, sou entusiasta, sou grato e torço para que a gente possa ver o consórcio voltar a ser o que foi no passado. A gente falou isso, né, sobre toda essa polêmica, acho que foi importante para a região das saídas, porque de uma certa forma o próprio consórcio repensou a forma como ele lida com o prefeito, lida com a imprensa, lida com a população e vim renovado, né? Vim com uma nova cara e agora saber o seguinte, olha, a gente depende exatamente das prefeituras e a gente tem que começar a olhar para fora e não só mais para dentro do consórcio. Né? Até porque, Samuel, o consórcio é um colegiado de prefeitos e eu fico muito feliz porque a gente vê também agora a procura de uma participação dos outros atores, que é de suma importância. Chamar aqui os vereadores, chamar realmente a sociedade civil para vir participar, porque ficava muito aquele quesito que o consórcio era o clube dos prefeitos. E não é não, o consórcio é dos municípios. E a gente sabe da importância que é a participação de todos esses atores, porque quando a gente tem a participação de todos, a gente vê que a gente tem um dinamismo maior e a gente tem um êxito nos nossos projetos maior. Então, eu quero aqui parabenizar de antemão o Paulinho, que eu vejo realmente nas conversas que eu venho tendo com ele, realmente o desejo dele de, pelo contrário, abrir realmente o consórcio e parar com esse estigma aí de clube de prefeitos, que não foi e não deve ser mesmo. A gente tem que ver a participação de todos. E também dos deputados, né? Porque, se eu não me engano, o último deputado que apareceu no consórcio foi o Cirac em 2014 para falar da questão da frente dos químicos. Então, ou seja, de certa forma, os deputados que podem ajudar e muito na articulação com Brasília, barrados ali a todo momento. Com o governo do Estado também, os deputados estaduais. Eu estou muito ansioso e entusiasmado, porque eu tenho certeza que o ABC tem todas as condições de realmente voltar a ser realmente essa pujança que porque eu brinco dizer que aqui é a locomotiva do Brasil, as grandes empresas estão aqui, realmente a gente sabe da importância que a economia do ABC tem para o Brasil, temos aqui ao lado o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, e tem tudo para dar certo, e eu estou torcendo, e o que for necessário eu fazer para que realmente a gente volte a ver essa política, pode ter certeza que eu estou assumindo esse compromisso com toda a população do ABC, principalmente da minha cidade de Rio Grande da Serra. Até aproveitando, a micro-região Mauá, Rio Grande e Ribeirão Pires, muitas vezes deixado de lado, escanteado, mas a gente sabe que tem alguns problemas ali daquela região que podem ser facilmente solucionados se houver alguns investimentos. Por exemplo, a saúde. Tem a UPA em Rio Grande da Serra, foi inaugurado algumas UPAs em Ribeirão Pires, mas a gente sabe que o Hospital Nardini em Mauá acaba servindo para os três de modo muito eficiente. Quer dizer, deveria ser de modo eficiente. E a gente sabe que os problemas políticos de Mauá vêm atrapalhando isso.
O senhor, através do consórcio, lógico, já finalizando essa articulação, pretende, de alguma forma, conversar com a prefeita Laide também para facilitar investimentos do Estado no Nardini, para facilitar para as 3 cidades, ou a ideia de transformar o Nardini em um hospital estadual para facilitar para todo mundo ali? Não, sem dúvida nenhuma. A gente sabe da importância que é, as cidades se comunicam, pessoas de Rio Grande da Serra muitas vezes passam na saúde de Ribeirão de Mauá, o mesmo acontece o inverso, está vindo pessoas de Suzano passar na UPA da nossa cidade, até porque SUS é pronto atendimento. Sim. E tem que ser porta aberta, não tem que ter essa distinção, porque é de Rio Grande da Serra, de modo algum. Quem fala isso não entende nada de SUS, não entende nada de saúde pública. E a gente tem esse desejo, eu vou mais além do que os hospitais, tem a lista aí do CROSS, enfim, que a gente sabe muitas vezes que Rio Grande, Ribeirão e Mauá fica de lado, mas da importância que é colocar, não o bairrismo, mas colocar realmente as prioridades. Prioridade de quem tem mais necessidade, quem está no caso mais emergente, enfim. Eu acho que quando as 7 cidades sentam numa mesa para planejar, a gente tem um êxito maior em todos os serviços, principalmente na área da saúde.